Muitos de nós, talvez você mesmo, tem aquele pecado de estimação. Sabe aquele pecado de estimação que é difícil de vencer? Que volta e meia a gente vai lá e cai de novo e tropeça e aí a gente levanta e segue, passa uns dias e cai novamente. Isso são chamados pecados de estimação. Na verdade, nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo para viver uma santificação. E aí, meu povo, Mike Aquino aqui, bem-vindo a mais uma vez ao nosso canal aqui, A Vida de um Pastor na Prática. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa plataforma. Então se inscreve aí, ativa o sininho, curte, compartilha, porque toda semana nós estaremos juntos aqui para esse momento de edificação. E eu quero te apresentar também um pouco do que Deus tem feito na minha vida, uma forma de expandir, espalhar e levar a palavra do Senhor onde os meus pés não podem chegar. E hoje eu quero trazer para você um assunto que é muito debatido aqui na minha sala, no meu escritório. Eu tenho pastoreado jovens, adultos há mais de 10 anos e isso é algo que eu vejo que tem sido um espinho na carne dessa geração. E a verdade é que muitos de nós, talvez você mesmo, tem aquele pecado de estimação. Sabe aquele pecado de estimação que é difícil de vencer? Que volta e meia a gente vai lá e cai de novo e tropeça e aí a gente levanta e segue, passa alguns dias, cai novamente. Isso são chamados pecados de estimação. Na verdade, nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo para viver uma santificação. E eu já quero te dizer que não dá para viver em pecado, mas nós devemos, é seu dever, é sua obrigação viver de forma irrepreensível. Meu irmão, o arrependimento tem que ser genuíno. Você precisa se humilhar. Lá em Crônicas disse: meu povo, se humilhar, se orar, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você precisa se livrar de todo tipo de pecado, principalmente o seu pecado de estimação. Esse pecado de estimação, ele te toma por inteiro e de repente é ele que tem te doutrinado, é ele que tem conduzido você. Então nós precisamos vencer todo e qualquer tipo de pecado. A palavra do Senhor diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas isso é algo que tem atingido nossa geração. Cada um tem um pecado de estimação e isso tem prendido as pessoas de tal forma do qual as pessoas têm se focado, têm morrido ali e não têm avançado para aquilo que Deus tem levado. E muitos jovens entram aqui e perguntam: pastor, como é que eu faço para vencer esse pecado de estimação? E eu quero compartilhar com você algo que eu aprendi e fez muito sentido na minha vida, fez muito sentido na minha cabeça e eu espero que faça sentido para você também. Eu preciso que você imagine que você é como se fosse um foguete. Um foguete que vai ser lançado para o espaço e um foguete que vai ser direcionado ali para o espaço, para outro planeta, enfim. Vai ser lançado. Você já viu como é um lançamento de um foguete, seja no filme, seja em documentários, pela televisão você viu o lançamento de foguete em algum momento na sua vida. Traga agora a memória. Você é esse foguete. E esse foguete que vai ser lançado, é isso que Deus tem para a sua vida. É um propósito qual Deus quer te lançar e Ele quer te impulsionar para um próximo nível. E você é esse foguete. E o interessante é que quando o foguete ele vai ser lançado para fora da Terra, a gente vê aquela explosão, aquele monte de fogo saindo na cauda, fumaça e poeira, e que a distância vê aquela fumaça saindo daquele fogo, aquele combustível que é queimado, até que o foguete começa a sair da Terra. E é aqui que eu tenho um ponto importante para você. Sabe, você é o foguete, mas existe algo que prende o foguete na Terra, e esse algo se chama gravidade. Essa força da gravidade que te prende na Terra é o seu pecado de estimação. É ele que te puxa para baixo, é ele que te segura. Só que aquele foguete, o motor, aquele combustível que está sendo queimado, começa a te tirar da Terra, começa a vencer a força da gravidade. É no início, no lançar do foguete, que é onde se queima maior combustível. É muito combustível que precisa ser queimado para que ele comece a sair da Terra. E é por isso que levanta aquele fogo daquele tamanho, aquela fumaça daquele tamanho. Sabe, para vencer o nosso pecado de estimação, para romper a força da gravidade, você precisa queimar combustível, principalmente no início.
Pastor, que combustível é esse? Meu irmão, combustível são as disciplinas espirituais. Oração todos os dias, leitura da palavra diariamente, meditação na leitura da palavra. Você precisa viver isso dia após dia. Você precisa jejuar, você precisa praticar a justiça, disciplinas espirituais. E no início é onde você precisa colocar mais combustível. É onde você precisa buscar mais de Deus. É onde você precisa colocar mais força, mais potência, mais combustível precisa ser queimado no início. Porque se você não queimar combustível suficiente, se você não orar suficiente, se você não ler a Bíblia suficiente, se você não meditar na palavra suficiente, a gravidade te puxa para baixo. E você já deve ter visto também que quando não tem combustível suficiente, o foguete começa a subir, mas se não é suficiente, ele cai, explode e morre. Querido, sem Cristo você está morto. Sem Cristo você está condenado. Você precisa de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nesse início você precisa queimar combustível. Queime combustível, pratique com força, muita força, as disciplinas espirituais. Porque quando o foguete começa a queimar esse combustível, ele começa a romper a força da gravidade, que é o pecado de estimação te puxando para baixo, e ele vai vencendo, e está queimando combustível, mas ele está vencendo a força da gravidade, ele está vencendo o pecado de estimação, até que chega um momento, um dia, do qual rompe a estratosfera. E quando rompe a estratosfera, aquele motor ele se desacopla do foguete. E o foguete ele já começa a navegar no espaço. Já não precisa mais queimar tanto combustível, porque aquela força da gravidade já não atua mais sobre o foguete. O seu pecado de estimação já não te puxa mais para baixo. É quando você vence esse pecado. E aí quando a gente já está no espaço, sem a força da gravidade, sem o pecado de estimação atuando sobre nós, nós começamos a virar, nós começamos a olhar para a terra, nós já podemos ver para a terra, e você olha para a terra, mas aquele pecado não te puxa mais para a terra. Sabe o que é isso? Isso significa que nesse momento que você venceu esse pecado de estimação, você olha para trás, você já pode dizer: eu consigo olhar para a minha vida antes de Cristo. Eu consigo olhar lá para trás, eu já não sou mais como eu era antes, eu já sou diferente. Aquele pecado de estimação que me prendia já não me prende mais, já sou uma nova criatura. Nós vencemos o pecado de estimação quando nós queimamos combustível às nossas disciplinas espirituais, quando nós usufruímos do poder da oração, da meditação da palavra, da leitura da palavra. Ela é a palavra de Deus. Meu irmão, não deixe que a gravidade te puxe para baixo quando Deus quer te lançar para um novo nível de intimidade, relacionamento e vivência com o Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Espero de verdade que esse conteúdo tenha edificado seu coração. E se você quer receber mais dessa mensagem, da porção do que Deus tem derramado sobre a nossa vida, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha, curte, envia para todo mundo e não se esqueça de ativar o sininho também.